Oi, eu sou Stephanie Bento, da turma DMUM, Campus Lages, e hoje no podcast a gente vai falar sobre Stephen Hawking. Bem, Stephen Hawking, nascido em 8 de janeiro de 1942, em Oxfordshire, na Inglaterra, ele morreu em 14 de março de 2018, em Cambridge, Cambridgeshire. O físico teórico inglês, cuja teoria da explosão de buracos negros baseou-se na teoria da relatividade mecânica quântica. Ele também trabalhou com singularidades espaço-temporais. Hawking estudou na University College de Oxford, fez BA em 1962, e Trinity Hall, em Cambridge, que fez seu PhD em 1966. Ele foi eleito pesquisador no Joinville and Cowles College, em Cambridge. No início dos anos de 1960, Hawking contraiu esclerose lateral amiotrófica, uma doença neuromuscular degenerativa incurável. Ele continuou a trabalhar, apesar dos efeitos progressivos e incapacitantes da doença. Agora, focando um pouco mais na doença, ele foi um cientista divulgador, né, como disse. Ele foi um dos mais influentes nos últimos anos e tudo isso foi superando uma das doenças mais severas que existem, a esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como simplesmente ela. Ele foi diagnosticado aos 21 anos, ele já era adulto quando foi diagnosticado. A doença é neurodegenerativa e progressiva, ou seja, ela vai piorando com os anos. Ela causa de maneira muito lenta a fraqueza e a atrofia muscular em vários músculos do corpo. A pessoa gradualmente vai perdendo a capacidade de andar, falar e mastigar. E entre 3 a 5 anos, a pessoa tende a morrer de paralisia do diafragma, que é um músculo, ele é responsável pela ventilação, tendo assim uma paralisia respiratória. Mas, mudando todas as previsões da medicina, Stephen Hawking viveu mais de 50 anos com a doença. E eu acredito que, por parte, né, pode ser explicado, porque além de ele ser um cientista e escritor muito bem sucedido, ele tinha dinheiro para financiar um atendimento médico de alta qualidade. E também outra explicação que seria é que a doença dele não evoluiu muito. E, tipo, agora, mais na doença, no centro dela, a esclerose lateral amiotrófica, ela destrói células cerebrais e da medula. E com essas células danificadas, o cérebro perde a capacidade de controlar os movimentos musculares. E aí ela tem apresentações variáveis que dependem da idade e do início e de como começou. Um exemplo, tipo, se começar afetando os membros da perna, como foi o caso do Hawking, ele demora muito para evoluir. Demora um pouco mais para evoluir. Mas se inicia nos braços, nas musculaturas e nos nervos cranianos, ele prejudica a musculatura da face, a progressão é muito rápida. E a doença, ela envelhece precocemente e mata as células nervosas. E antes de completar 30 anos, o cientista, né, o Steven, ele foi obrigado a se locomover em uma cadeira de rodas. Ele usava os óculos na bochecha para controlar e um sintetizador. Mas já em 2009, ele já não conseguia mais controlar a cadeira de rodas, né? Porque a doença foi se agravando muito. Então, provavelmente amigos deles, né, cientistas, eles estudaram umas formas de evitar que Hawking sofresse de síndrome de encarceramento. Então, eles cogitaram traduzir os pensamentos ou expressões de Hawking em fala, que é a sua versão mais recente, né, desenvolvida pela Intel e cedida a Hawking em 2013, que rastreia os movimentos dos olhos do cientista para gerar palavras. Então, é isso um pouco sobre como aconteceu e como evoluiu e como foi que acabou a doença do Steven. Os músculos que comandam os movimentos oculares são afetados por último na doença, e, portanto, ele pode muito bem se comunicar através dos olhos, fazer teorias científicas e escrever livros. Tudo isso usando os movimentos dos olhos e bastante uso da tecnologia. E como sabemos, ela afeta a
plasticidade, junto com a esclerose, né? Alguns tipos de demência vêm com esse tipo de doença, né? Dá para entender? Mas isso não aconteceu com ele. Hawking continuou muito ativo, superou várias dificuldades na sua vida e se tornou um dos cientistas mais prestigiados do mundo, apesar da ela. Stephen tinha uma compaixão à física e à astronomia em sua vida. Porém, ele detestava a matemática por achar muito simples. E aos 17 anos, ele ganha uma bolsa para estudar física na Universidade de Oxford. Terminando o curso de física, Stephen foi aceito para o seu mestrado de física na Universidade de Cambridge. Ele alcançou seu sucesso comercial com muitos artigos discutindo suas próprias teorias e cosmologia. Publicou o livro Uma Breve História do Tempo no início dos anos de 1970, e vendeu aproximadamente 25 bilhões de cópias. O livro entrou no Guinness na semana 237, lista dos best-sellers dos recordes mundiais. E é justamente por causa desse livro que ele se tornou uma celebridade mundial e tema de documentários e jornais. Seus trabalhos científicos, incluindo um teorema sobre a singularidade gravitacional no âmbito da realidade geral, em colaboração com Roger Penrose, e a previsão teórica de que os buracos negros emitem radiações, frequentemente chamada de radiação Hawking. Hawking foi o primeiro cientista a estabelecer uma teoria da cosmologia explicada pela união da teoria geral da relatividade e da mecânica quântica. Ele foi um defensor feroz da interpretação de muitos mundos na mecânica quântica. Continua com seu sucesso comercial com vários trabalhos nos quais ele discute suas próprias teorias e cosmologias em geral. Seu livro, Uma Breve História do Tempo, permaneceu na lista de mais vendidos da The Sunday Times durante 237 semanas. Em 2002, o Hawking ficou em 25º lugar na pesquisa BBC sobre os 100 maiores britânicos de todos os mundos. Em 1963, o Hawking foi diagnosticado com uma forma de início precoce da doença neuronal motora, também conhecida como esclerose lateral amiotrófica, ALS, ou doença do Alzheimer, que paralisou gradualmente ao longo das décadas. Mesmo após a perda da sua capacidade de falar, ele ainda era capaz de se comunicar por meio de um dispositivo geral de fala, inicialmente através do uso de um interruptor de mão. Mais tarde, usando um único músculo de bochecha, ele morreu no dia 14 de março de 2018, aos 76 anos de idade, depois de lutar contra essa doença durante mais de 50 anos. Um físico brilhante, assim descrevo ele, Stephen Hawking. Era britânico e ficou bastante reconhecido mundialmente, depois de explicar como a união da teoria geral da relatividade e da mecânica quântica funcionava. Além de ser um portador de ELA, uma doença que afeta principalmente o sistema nervoso, o impossibilitando de comer e andar sozinho, foi um pai e marido. Sua doença não impediu de se tornar um renomado escritor. 17 livros foram escritos por ele, dentre eles Uma Breve História do Tempo, Escuridão Total Sem Estrelas, O Universo numa Casca de Nós e A Teoria de Tudo, que aos anos foi adaptado para um filme baseado na sua vida. E bem, esse foi o nosso podcast e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado.